Boa tarde a todos e todas que acompanham o nosso canal. Eu fiquei muito tempo ausente, quase 4 anos pelo visto. Motivos de força maior, inclusive mudanças de endereço, nos levaram a essa situação, mas estamos aqui de volta. E hoje eu acabei de receber esse aparelho aqui, resolvi trazer o desempacotamento e a apresentação dele para essa oportunidade em que estamos de volta. Eu vi anunciado num site, achei muito interessante, resolvi adquirir. Está anunciado como uma fonte de alimentação de bancada para manutenção de aparelhos celulares. Aqui está especificada saída de 5 volts 2 amperes, né? E 2 saídas. Vamos abrir e ver se é isso mesmo. Então, abrindo a caixa, temos aqui os manuais, né? Certificado de garantia, o manual dele, e aqui dentro estão as partes que eu já vou tirar da bandeja. Bom, então com o pacote aberto, aqui tem o cabo elétrico dele. Mas vamos tirar o aparelho e os acessórios. Bom, então aqui está a carinha dele. É uma fonte de alimentação com saída de 5 volts 2 amperes. Tem um amperímetro integrado, uma saída com bornes e uma saída USB. Vamos ver aqui atrás as especificações. Entrada de 110 a 127 volts 60 Hz, potência 21 watts, o modelo dele aqui, e esse amperímetro marca de 0 a 2 amperes. E aqui dentro da caixa, o que mais nós temos? São as pontinhas de prova, hein? Vamos ver. Opa, perdão. As pontinhas de prova, né? Vamos abrir e ver. Isso é interessante. Então nós temos aqui esses dois conectores, que presumivelmente são para esses dois bornes aqui, já vamos deixar de maneira ilustrativa. E a outra ponta aqui nós temos 2 garras jacaré, vermelho e preto, né? Positivo e negativo. 2 pontas de ganchar o terminal do componente para fazer a alimentação direta na placa de circuito impressa. São 2 também. Temos essas 2 auxiliares, verde e amarela. E temos aqui uma tomadinha USB. Provavelmente todas essas pontas saem em paralelo, então vamos ter positivo e negativo em paralelo, e no painel da fonte temos aqui também uma porta USB, uma chave liga-desliga, o cabo de alimentação e um fusível. Vamos abrir esse fusível aqui e ver. Não sei se o foco da câmera vai pegar, mas estou vendo aqui é um fusível para 1 ampere. Ótimo. Então vamos ligar esse brinquedo e ver funcionando. Bom, eu estou conhecendo esse aparelho junto com vocês. Então vamos testá-lo, né? A primeira coisa que eu já consegui ver aqui é que o ponteiro está um pouquinho descalibrado, né? Esses instrumentos de painel que são com ponteiro, o ponteiro precisa estar na marca do 0, ele está um pouco para trás. Provavelmente durante o transporte o balanço aqui do galvanômetro desalinhou um pouco. Esse alinhamento é muito fácil de ser feito com esse parafusinho que o painel tem aqui. Nós atuamos sobre ele e o ponteiro é avançado ou retrocedido até que se consiga o 0. Então, antes de ligar o aparelho, vamos fazer esse ajuste.
Bom, eu vou aproximar um pouco o zoom do painel, porque o ideal é que esse teste seja feito com um aparelho estático. Eu vou tentar posicionar aqui para que o painel inteiro fique visível, ou pelo menos a chave onde eu vou atuar e o ponteiro. Então, com cuidado, porque esse ajuste é fino, nós colocamos a chave aqui e vamos deflexionar o ponteiro até que ele fique sobre o zero. Aqui nós temos que considerar uma coisa: esses aparelhos que usam ponteiro estão sujeitos ao efeito paralaxe, que é o erro que acontece conforme o ângulo em que se observa o ponteiro. É fácil você entender. Se você observar o ponteiro de um ângulo reto em relação ao painel assim, você vai ver o ponteiro sobre o traço do zero. Mas se nós observarmos assim, o ponteiro fica um pouco aquém do zero. Se nós observarmos assim, ele fica um pouco além do zero. Então, para que esse ajuste seja o mais preciso possível, temos que observar exatamente de frente para o painel. Então eu acho que aqui nós estamos bem alinhados sobre o zero. Aí está. Bem, agora que já temos o amperímetro ajustado, vamos fazer alguns testes aqui. Primeira coisa, eu vou ligar. Provavelmente ligando o aparelho deve acender o LED no painel. E acendeu. Interessante que o ponteiro mexeu um pouquinho, ó. Né? É claro que esse amperímetro não é ideal, circula um pouquinho de corrente elétrica nele próprio. Talvez até seja o caso de fazer um ajuste para que o ponteiro caia sobre o zero, exatamente sobre o zero, com o amperímetro ligado. Isso aqui. Bom, o primeiro teste que eu estou curioso em fazer é qual é a tensão exatamente que sai dos terminais dessa fonte. Depois podemos testar também no terminal USB. Então, para isso, coloquei esse multímetro aqui do lado. Vamos ligá-lo na faixa de corrente contínua. Esse multímetro é uma teteia minha, já tem 10 anos que eu comprei, nunca encontrei outro parecido com esse em lugar nenhum. Ele é um multímetro de bolso. Você pode ver que ele é bem fininho, ó. As pontas de prova são embutidas nele mesmo e é para testes básicos: corrente contínua, corrente alternada, resistência, condução. É um multímetro bem básico mesmo, mas muito útil. Todas as coisas do dia a dia, esse multímetro aqui me atendeu muito bem desde que eu comprei. E então vamos ligar nossa fonte. E o teste mais óbvio seria colocar as pontas do multímetro aqui e ver qual tensão ele nos fornece. 4,79 volt, estável, né? Eu esperava que fosse um pouquinho mais preciso, mas a corrente tensão estável, ó, não varia. Muito bem, 4,79, se arredondarmos isso aí, 4,8, praticamente 5 volt mesmo. Talvez para aplicações menos críticas seja de bom tamanho. Bom, a porta USB eu não quero testar com multímetro, porque provavelmente eu vou causar algum curto-circuito se eu tentar colocar essas pontas de prova lá dentro. Eu não quero fazer isso. Mas eu vou testar esse cabo de múltiplas pontas que veio com ele. Então a primeira coisa seria colocar as pontas aqui, né? E vamos ver o que acontece. Na garrinha jacaré, provavelmente nós vamos ter aqui os mesmos 4,79 volts. Tá lá, nenhuma surpresa. Nessas duas aqui, que são aquela garra de precisão, ela serve para ganchar diretamente o terminal do componente no circuito. Também nós devemos encontrar os 4,79 volts da saída, devem estar todos em paralelo.
Vamos ver aqui. 4,79 volts. Também nenhuma surpresa. Agora o que eu estou curioso para ver é isso aqui. Vamos ver o que acontece. Eu tenho que conseguir posicionar aqui nas pontas de prova. 2,39 volts. Que interessante. Significa que nós temos um circuitinho divisor de tensão aqui dentro. Me desculpem, amigos, eu precisei cortar um pouco a gravação porque passou aqui do lado um carro de som anunciando um forró e o volume estava meio alto, atrapalhou o que estávamos conversando. Então eu disse o seguinte, que se nós temos 5 volts aproximadamente nessas duas pontas, 5 volts nessas duas, 5 volts entrando aqui e 2,5 nesses dois terminais, significa que aqui dentro existe um circuito divisor de tensão que consegue nos dar os 2,5 a partir dos 5 da entrada. Isso com certeza é útil para esse circuito de baixa tensão. E aqui dentro nós vamos ter também os 5 volts padrão da porta USB. Mas como eu disse, eu não vou testar isso porque a minha ponta de prova é muito pequena. Eu não vou conseguir colocar ali dentro sem correr o risco de provocar um curto-circuito. E eu não quero fazer isso. Bom, então, primeiro teste. Vamos acionar este telefone celular aqui. Porta USB da fonte. E ele já deu sinal de vida. E o ponteiro ali está dando atividade. Ó. Interessante que ele está registrando aqui, ó, vamos ver, meio ampere, 0,25 ampere, 250 miliamperes. Como são 5 spas aqui, provavelmente cada um desses é de 50 miliamperes. 50, 150, 0, 50, 100, 150, 200, 250 miliamperes, né? E veja que ele está sustentando o celular. A bateria está no fim, eu não vou perder tempo com esse. Eu quero agora acionar este fone de ouvido. Então vamos ligar aqui. Vou dar um zoom para você ver o ponteiro registrando a corrente que circula. Aliás, eu quero mostrar isso em tempo real. Desconectei. Eu vou conectar aqui. Então temos corrente passando pelo fone de ouvido. Ele está acionado mesmo. Vou voltar o zoom para você ver o fone de ouvido acionado aqui. Ó. Para o próximo teste eu quero acionar o rádio relógio. Esse rádio relógio tem um cabo interessante, veja. É uma ponta de alimentação eletrônica comum. Vamos tentar colocar os dois aqui. E eu vou ligar no painel. Ligamos e corrente registrada bem baixinha, né? Aparelho de baixo consumo. Muito bom. Vamos acionar o relógio agora. Então o cabo está ligado ali no relógio. Vamos ligar na porta USB. Interessante o registro do painel, veja. Aliás, vou fazer outra tomada para mostrar isso em tempo real. Vou desconectar aqui.
E vou ligar novamente com um zoom no painel da fonte. É natural que o consumo seja maior, né? O painel do relógio usa muitos LEDs de alto brilho. Muito bom. Bom, vamos acionar agora este velho telefone celular. Ele tem um cabo bem antigo, do tempo em que os celulares tinham conexões proprietárias e cada fabricante lançava no mercado um modelo com uma conexão própria. Aqui o slot serve tanto para fone de ouvido quanto para o carregador. Há uma normativa da Anatel para que todas essas saídas desde determinado ano, eu não sei exatamente quando foi, sejam as mesmas. Por isso que nós usamos hoje somente conexões como aquela que eu coloquei no fone de ouvido. É uma norma que padroniza isso no Brasil. Bom, vamos ver o que acontece então quando eu ligar aqui. Ligou, acionou o telefone e o ponteiro dessa vez fez um registro interessante. Mais ou menos 250 mA, 1/4 de ampere. Para o próximo teste, vamos acionar este relógio. É um smartwatch, está descarregado e a carga é via conexão USB. Esse aqui sim é um relógio, tem uma conexão proprietária do fabricante desse relógio. Ela é magnética, acopla aqui atrás e faz os contatos desses 4 pontos com os 4 terminais. Vamos ver se eu consigo deixar o relógio visível para a câmera na hora em que ele for acionado. Esse aqui é difícil porque esses ímãs não são muito fortes. Qualquer movimento qualquer esforço um pouco maior é suficiente para ele soltar aqui de trás. Vamos fazer diferente. Eu vou colocar aqui a conexão USB. E vou ligar no relógio. Aqui do lado. Vou tentar colocar o painel do relógio próximo. Enquanto as partes do circuito são colocadas em funcionamento, o ponteiro registra a mudança da corrente elétrica nele. Muito bom. Bom, agora eu quero acionar este iPad. Então, vejamos. Bom, observe o que aconteceu. 1 ampere, alguns instantes depois que foi ligado o fio ao aparelho. Provavelmente o aparelho reconheceu a fonte ligada nele, acionou o modo de carregamento e aí começou a drenagem de corrente da fonte. E para o final dessa rodada eu deixei aqui um aparelho um pouco mais exótico, não quis falar dele antes. Isso aqui foi um projetinho de fim de semana que eu fiz quando eu estava na faculdade. É uma coroa de advento elétrica. Coroa do advento é uma tradição em alguns países. Nós estamos em agosto, não é época de falar de enfeites natalinos, mas é uma oportunidade que eu tenho de mostrar isso. Um enfeite natalino com 4 velas. Cada uma delas é acesa
uma semana cada vez mais próxima do Natal. O significado disso não vem ao caso. O fato é que são 4 velas. Aqui eu fiz com 4 canetas e 4 LEDs. Então é um circuito bem básico, né? Inclusive coisa bastante amadora. Eu estava na faculdade quando fiz isso aqui. Mas ele funciona com uma porta, com um cabo USB. Então, aqui estão acionados os 4 LEDs. Eles podem ser acesos de maneira individual. E é claro que isso aqui vai drenar uma corrente bem baixinha. Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Se vocês gostarem da ideia, estou pensando para um próximo vídeo ver como este aparelho é por dentro. Talvez trocar esse cabo dele por um cabo de tomada brasileira, já que ele é um aparelho importado e usa aquela tomada de padrão internacional. Se você gosta da ideia, deixa um comentário aí embaixo.